E nós vamos continuar em Mateus, conforme a gente vem tratando de Mateus, já no capítulo 16, do verso 5 ao verso 12, e aqui no correspondente sinótico de Mateus 16, que é Marcos 8, do verso 14 ao verso 21. E é onde eu estou olhando com mais afinco nesses textos paralelos. E hoje em dia já sabe o que é evangelho sinótico. É aquele outro evangelho que é completamente correspondente ao seu parceiro, no caso Marcos, Mateus, Lucas. As correspondências são bem próximas. E não são repetições, porque não faria sentido se fossem repetições exatas. O que é interessante é que um complementa o outro em pequenos detalhes, nesse quebra-cabeça de observações que a gente pode fazer, especialmente quando você tem Jesus como a chave hermenêutica, que é o que vai fazendo o glue, vai colando, vai criando a liga, vai gerando essa compreensão ampla, vai dando essa cosmovisão dos evangelhos e vai nos ajudando, não sei você, mas a mim pelo menos, nesses últimos 51 anos, eu me senti, à medida em que eu fui entrando nos evangelhos, eu me senti um personagem. Mudando de personagem ou de protagonismo de acordo com os personagens com os quais eu me identificava, e eu já me identifiquei com todos aqui. Todos. Até com Judas Iscariotes, até com Pedro na negação, até com Pedro, como a gente vai ver na semana que vem, nas suas supostas assertividades convictas, que de repente se transformavam em afirmações peremptórias com pouca raiz. Já me identifiquei com mulheres cheias de devoção, já me identifiquei com Zaqueu, já me identifiquei com administrador infiel, já me identifiquei com membros e pessoas das parábolas. O filho pródigo, então, eu já fui filho pródigo milhares de vezes dentro da minha própria compreensão. Eu talvez não tenha sido uma pessoa que se identificou tanto ainda com o irmão mais velho, aquele que fica zangado com quem recebe graça, perdão e misericórdia. Graças a Deus, até aqui, pelo menos, aos 70 anos de idade, não foi uma identificação que eu pratiquei na minha vida. Eu também nunca fui o líder daquele sindicato como a gente vai ver mais adiante, da parábola dos trabalhadores, quando os que começaram de manhã cedo, no fim do dia ficaram com ódio do dono da vinha, do campo, porque ele remunerou quem começou bem cedo, com o mesmo valor com o qual ele remunerou quem trabalhou só a última hora de expediente, de jornada. Com esses sindicalistas invejosos que receberam o que lhes tinha sido prometido e combinado, mas que ficaram mais de olho no que acontecia com a vida dos outros que fizeram menos do que eles, com esses aí também, graças a Deus, eu nunca me identifiquei. Nunca. Porque eu sempre me senti como o vagabundo da última hora. Foi pego pelo amor e pela graça de Deus e tido, e a ele dado e a mim dada a oportunidade de trabalhar nessa horinha final, com tudo que eu posso, com tudo que eu tenho. Eu me identifico sempre muito mais e completamente mais com a injustiça da misericórdia e da graça que triunfam sobre o juízo do que com os exatismos de qualquer legislação, de qualquer justicismo ou de coisa de qualquer dessas naturezas. Eu estou falando de mim.
Pois bem, dando sequência aqui ao texto de Mateus 16, de 5 a 12, Marcos 8, de 14 a 21, nós vimos ontem o problema cognitivo. Aliás, nos 3 dias anteriores, desde quinta-feira passada, eu venho falando disso, do emburrecimento que se pode adquirir supostamente, vejam, entre aspas, supostamente, na presença de Deus. Porque é um emburrecimento na presença de Jesus. E a gente viu isso de várias formas, mas muito especial e topicamente nas 2 multiplicações dos pães, que são, como tenho dito, verdadeiros replays, uma da outra, com a iniciativa de Jesus identicamente manifesta, com o problema levantado pelos discípulos identicamente o mesmo, com as soluções apresentadas por Jesus identicamente as mesmas, com tudo igual. Mas eles tinham, parece que, bloqueado. E eu disse ontem que, às vezes, enquanto para esse tipo de bloqueio cognitivo a gente já tenha visto uma variedade de fenômenos bloqueadores em relação à religião, a ideologias, às preconcepções, ao preconceito, um monte de coisas que a gente sabe que funcionam como elementos bloqueadores, mas eu concluí ontem dizendo que mesmo a presença real de Jesus, que era o que acontecia aqui no caso dos apóstolos, dos 12, são os que entram no barco com ele, e com ele são 13. Pois bem, mesmo no caso desses apóstolos, que estavam com ele de dia e de noite, a própria presença de Jesus, não entendida, não enraizada, ainda não refletida, ainda não revelada nos seus significados mais reais e mais profundos. Eu disse, enquanto Jesus não está revelado na sua dimensão mais profundamente absoluta e minimamente necessária para a compreensão humana, ele vira objeto religioso na cabeça da pessoa. Ele vira santo grau, ele vira o ente sagrado milagroso que está operando tudo em nosso lugar e em nosso benefício. E aí, o bloqueio cognitivo que o Jesus do sagrado gera na mente humana é equivalente a todo e qualquer outro bloqueio que o Cristo da religião, ou a religião do Cristo, o cristianismo, ou qualquer outra forma de religião, conforme eu disse no dia de ontem, se transforma num combo cultural, tem e traz consigo o poder do bloqueio cognitivo. E ontem eu comecei a entrar no fato de que, uma vez que a gente tinha identificado isso e também visto que a própria presença do Cristo real e vivo, não entendida no significado que é o que Jesus queria implantar, introjetar, marcar, selar e deixar como um penhor inarrancável de compreensão no entendimento deles, enquanto isso não acontece, até o nome de Jesus, a história de Jesus, a pessoa de Jesus, os milagres de Jesus, não compreendidos conforme Jesus quer que os assimilemos, não produzem em nós o benefício proposto. Antes, gera apenas uma espécie de conforto desleixado. Não, eu tenho Deus, eu tenho tudo, não preciso pensar em nada, refletir nada, aprofundar nada, me
esforçar para entender processos, para fazer a minha parte no meu próprio desenvolvimento, na minha própria evolução, na minha própria maturação. É o que acontece frequentemente com pessoas genuínas e dizem: não, eu já recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, e caíram numa estagnação de décadas ou para o resto da vida. Não, comigo já aconteceu, eu já conheço Jesus, eu trabalho para Ele, eu recolho pães que sobram, eu ponho nos cestos, eu faço a contabilidade, eu organizo os grupos, eu divido em grupos, em células, em subgrupos, eu estou ativo, servindo a Jesus. Quando Ele pergunta alguma coisa, eu sou daqueles que vão fazer o que Ele ordenou, mas tudo sem reflexão. A primeira multiplicação dos pães parece não ensinar nada a respeito da segunda. São pessoas que não aprendem. E aí eu disse que, além desse bloqueio cognitivo, que a gente já viu, tem esse elemento que é aquele com o qual Jesus os adverte. Quando aqui em Marcos 14, tanto quanto em Mateus 16, de 5 adiante, ele fala a mesma coisa, ele adverte. Aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. Quando Jesus os compeliu a embarcarem para uma outra diagonal do lago, de Genezaré, ou de Magadon, ou de Tiberíades, ou como você queira chamar, Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, tanto faz, é tudo sinônimo da mesma coisa, do mesmo lugar, da mesma geografia. Quando os compeliu a irem para uma outra localização, uma outra diagonal, umas outras aldeias, um outro porto, um outro público ali do lado, quando eles entraram no barco, surgiu um papo entre eles, conforme eu terminei no dia de ontem, dizendo que um falou para o outro: rapaz, você trouxe pão? Trouxe pão? Aí, não, eu não lembrei. Não, nem eu também não. E agora? A gente vai ficar 1 hora dentro desse barco com ele, sem pão. E eles estavam vindo de 2 multiplicações de pães, como eu repetidamente já falei. E agora entram num barco, parece que lhes bate uma amnésia absoluta. E aqui em Mateus 16, a primeira pergunta que Jesus faz é: não lembrais? Não lembrais? Ou seja, vocês estão com um problema de memória, de apagamento, de aprendizagem, de processo histórico? A gente acabou de vir de 2 problemas relativos a pão. E do ponto de vista matemático, de qualquer aritmética básica, é só vocês fazerem um cálculo intuitivo, não precisam ser mestres em matemática. Se com 5 pães e 2 peixinhos nós alimentamos 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, e com menos pães e menos peixes nós alimentamos 4.000 homens, fora as mulheres e crianças, nas 2 ocasiões, como é que vocês estão agora criando um problema porque esqueceram pão ou lembraram que depois de vasculharem tudo acharam apenas um pão no barco? Que falta de matemática divina, de cálculo divino, de, no mínimo, teoria do milagre. Falta a vocês. Nem a teoria do milagre ficou na mente e no coração de vocês. O que foi? Do que vocês esqueceram? Aí nós vimos as perguntas que Jesus fez a eles. E eu disse que isso fique para nós. Porque nós somos essas pessoas aqui. Quando eu digo nós, os que são sinceros, os que estão querendo de fato andar, aprender, mas correm o risco, como foi o caso deles,
de se sentirem tão certos dessa presença de Jesus na vida deles, que eles passaram a não refletir mais sobre o significado do que Jesus fazia na existência. É por isso que Jesus disse: vocês não lembram, não juntam, não têm memória de mim com vocês, de vocês comigo, de nós uns com os outros, do caminho, da estrada, da jornada. Então por que vocês ficam falando de pão, se a gente está vindo justamente de um superlativo de graça e de multiplicação? Vocês não lembram de nada, não considerastes, não compreendestes, tendes o coração endurecido, acostumado, que se entregou, não naquela entrega da fé, mas numa entrega de descanso desleixado, sem nenhum interesse em fazer o que Paulo disse, que eu também mencionei ontem em Efésios 4, quando ele diz: por essa causa eu também me ponho de joelhos, e ele vai explicando e diz que o objetivo da intercessão dele é para que vocês entendam, compreendam a altura, a profundidade, a largura e o comprimento desse amor de Cristo que excede a todo entendimento, mas vocês compreendam, mesmo que vocês esbarrem naquele ponto de paralisamento da própria intelecção humana, que não passa de determinados limites, como inteligência humana, todavia, a intuição espiritual na fé não tem limites. A minha inteligência tem limites em relação a Deus. Preste atenção nisto. A minha inteligência tem limites em relação a Deus. Mas a minha intuição de fé não tem limites em relação a Deus. A minha inteligência tem limites em relação a Deus. Mas a minha intuição em fé não tem nenhum limite em relação a Deus. Por isso é que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é só mediante a fé que a gente lida com o infinito, com o inalcançável, com o impossível, com o imponderável, com o inexplicável, com o inextrinchável, com tudo aquilo que está para além da nossa capacidade de anatomizar, de abrir, de entrar. A gente entra nas partículas subatômicas, mas isso ainda é jogo de xadrez para menino, quando se trata da realidade de Deus. O meu intelecto, a minha mente, a minha inteligência tem limites em relação ao próprio universo, quanto mais em relação a Deus. Mas a minha intuição e fé não tem limites. Fé é feito da matéria-prima da eternidade. É a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que não veem ou que nem existem. Ou, como disse Jesus, faz parte desses impossíveis dos homens que são possíveis para Deus e só são alcançados mediante a fé. Por isso, ele pergunta: o que é? Qual foi o problema que deu em vocês que vocês veem e não entendem? Mesmo comigo aqui dentro, tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis. Não vos lembrais de quando parti os pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles 12. E de quando parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles 7. Ao que Jesus lhes disse: não compreendeis ainda que esse não é um problema, não foi antes, não é agora, e que eu não estou falando disso, porque esse é um outro ponto. Frequentemente Jesus mudou o tema, mudou o assunto, mas os crentes continuam aferrados a questões que eles não refletiram a respeito, não consideram,
não meditam, não buscam entender e que guardam apenas como uma vaga memória factual, mas sem as lições que só decorrem da reflexão, da consideração, do entendimento e do amolecimento do coração, que transcende a intelecção e que, pela intuição da fé, entra no inentrável, entra no indevassável e se apropria daquilo que com recursos meramente humanos é inapropriável. E é isso que Jesus espera que seja o salto, para além daquilo que a gente possa ilustrar chamando de salto quântico. É o salto da fé, é transquântico, está para além de tudo. Nos projeta desse ambiente para o mundo de Deus, no qual não há impossíveis. Como Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Mas vocês não me entenderam ainda. E ficaram fixados nesse teminha do pão. Quando na realidade eu já saí do pão e eu estou falando de fermento. Para fazer pão é preciso de fermento. Mas o fermento em si não existe para o pão. Ele existe como um fenômeno de si mesmo. E tem uma quantidade enorme de aplicações, tanto positivas, como o reino de Deus é como uma mulher que colocou o fermento numa massa até que ficou tudo levedado, pervadido. O reino de Deus cresce com subrepeticidade. E Jesus estava usando o fermento como ilustração positiva da expansão subrepetícia do reino de Deus, como é a expansão do sal, como é a expansão da luz. Tudo ilustração positiva, tanto quanto negativa, como Paulo usa. Paulo fala do velho fermento e do novo fermento. O velho fermento, ele usa em alusão à religião e ao seu inchaço de hipocrisia e de corrupção. E o novo fermento, ele usa a ilustração dos pães asmos da Páscoa judaica, que era feito sem fermento. Aí ele diz, o novo fermento é que a gente vai comer de um pão que não é inchaço artificial de nenhuma natureza, ele carrega a simplicidade e a pureza devidos a Cristo Jesus. Usando uma outra expressão de Paulo, só que agora já em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, versos 1 e 2. Pois bem, a palavra, ou o uso ilustrativo de fermento, tem aspectos, tem polos negativos e polos positivos. Aqui Jesus simplesmente diz, tomem cuidado. Ora, se ele diz, tomem cuidado, é negativo. Quando ele diz, busquem, é positivo. Mas quando ele diz, cuidado, vede, prestem atenção, ou preveniu-os, dizendo, vede, guardai-vos. Portanto, ele não está falando de multiplicação, de aumento de pães, ele não usou fermento para fazer aqueles milagres. Ele puxou uma coisa de dentro da outra. Mas quando ele diz aqui, guardai-vos, vede, prestem atenção, fiquem atentos ao fermento dos fariseus e ao fermento de Herodes, ao fermento da religião, que ele usa aqui, os fariseus lá em Mateus são fariseus e saduceus. São aqueles dois grupos religiosos ali presentes discutindo e criando problemas e pedindo um sinal do céu, que Jesus usa, cuidado. Vocês, meus discípulos, já estão com dificuldade cognitiva para entender um milagre depois do outro. Não conseguem nem compreender que o que vocês chamam de problemas insolúveis para mim não é nada. Tomem cuidado, porque vai chegar a hora em que vocês vão ficar sozinhos aqui, com os fariseus, com os saduceus e com as políticas de Herodes. De todos os Herodes,
de todos os fariseus, de todos os saduceus e de todos os Herodes, porque é a mesmíssima política que muda só de nomenclatura, de semântica, de suposta aplicação, mas o conteúdo teológico, ou filosófico, ou religioso, ou sagrado, ou político sagrado, ou de que natureza seja, exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, preste atenção. E foi isso que eu deixei como questão no dia de ontem, para mim e para você no dia de hoje. Quando ele diz, não compreendeis ainda, ele está dizendo, olha, tomem cuidado. Porque se vocês não conseguem entender o óbvio daquilo que se manifesta na minha presença, quanto mais perigoso não será para vocês a sutileza. E fermento entra aqui praticamente como um sinônimo de sutileza negativa e perversa. Se a gente não tivesse a palavra fermento, mas ele tivesse dito, guardai-vos da sutileza dos fariseus, dos saduceus e das sutilezas político-ideológicas de Herodes, ele estava dizendo exatamente a mesma coisa. Cuidado com as sutilezas penetrantes, pervasivas, inchantes, inchadoras, corruptíveis, que vão pervadindo para o mal, que fazem a coisa ter cara de boa, mas não é. Parece ser natural, mas já não é. Não foi multiplicação milagrosa da ação de Deus, foi inchaço. Eu pego 5 pães e 2 peixinhos e alimento milhares, ou poucos outros pães e peixes e alimento outros milhares. Tudo isso naturalmente dentro dos fenômenos que eclodem de dentro da própria criação de Deus, sem violência nenhuma, vem da natureza para a natureza, de um mundo para outro mundo, todos esses mundos criados naturalmente por Deus. Agora, a sutileza da religião, dos fariseus, dos saduceus, com as suas crenças, com as suas alterações, falando em Deus o tempo todo, mas que Deus? Falando em doutrina o tempo todo, mas que doutrina? Os fariseus falando em santidade, em separação do mundo perdido, perverso, maligno, do qual eles querem ficar distantes e se mostrarem diferentes pela roupa que usavam, pela cara brejeira de jejum que faziam, pelas expressões de exterioridades que carregavam, pelos jejuns semanais e pelas orações diárias em horas marcadas que faziam, pelos ritos que obedeciam e pelas separações de apartheids explícitos que promoviam. Eles se colocavam como entes fermentados. Não havia nada de verdade naquilo ali, era só inchaço da religião. Vocês conseguem compreender? Jesus pergunta hoje a mim e a você, conseguem compreender? Os saduceus eram aqueles que falavam em Deus, que gostavam de culto, de liturgia, de sacramentalidade, que adoravam o sagrado, a ceia, a mesa, os pães da preposição, do culto, da oração em hora marcada, mas não criam em milagre, nem em anjo, nem em sobrenaturalidade, nem em intervenção de Deus. Eram deístas, cristãos, por assim dizer, trazendo para o dia de hoje. São capazes de escrever apologias em favor da existência de Deus, mas na prática, Deus não é Deus da vida deles, eles não o trazem para as suas existências. Ele não é Deus de socorro bem presente nas tribulações deles.
Eles não o carregam na intimidade do ser. Eles são apenas discursadores a respeito desse Deus, mas não são praticantes e não são ataviadamente vinculados a esse poder que se manifesta. Eles não têm essa fé que, pela intuição, mete a mão no infinito e segura o impossível e o traz como realidade factível para dentro das suas próprias vidas. Esses são os saduceus de então e de hoje. E os Herodes, com as suas dissimulações políticas, são aqueles que se curvam diante de Satanás, estão interessados no melhor negócio, para quem também os fins justificam os meios, tanto quanto para os fariseus e para os saduceus, mas nessa perspectiva ideológica, política ideológica, aí é que os fins justificam os meios sem conversa. E eles substituem isso dizendo, não, eu fui apenas pragmático. Eu fui apenas pragmático. Não chega a ser isso não, Caio. Não é que para mim os fins justifiquem os meios, eu só sou pragmático. E no pragmatismo deles, eles se ajoelham diante de Satanás. Eles fazem qualquer negócio. Tem promessa de isenção de impostos? Estamos juntos. Tem promessa de doação de templos? É aí mesmo que a gente vai. Tem promessa de dinheiro para a glória de Deus, para a expansão da missão de Deus no mundo? Estamos dentro. Contem com a gente. Votamos juntos. Fazemos qualquer negócio. Pulamos do pináculo do templo para encurtar, como já vimos abundantemente em Mateus 4, está gravado aqui no YouTube, para encurtar o caminho através de um supermarketing de divulgação mentirosa, de promessas que Deus não quer cumprir, não vai cumprir no dia a dia de ninguém, para enviar anjos que virem paraquedas quando a gente viola a lei da gravidade. Ou transformando pedras em pães. Tudo isso tem a ver com a ideologia de Herodes.